Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao projeto 10 Dias de Oração. Estamos começando um grande movimento de oração e comunhão com Deus. Serão momentos de intensa busca pelo Espírito Santo, no desejo que Deus nos use a todos na obra da pregação do Evangelho. E a temática desse ano está focada na saúde física, mental e espiritual. E este é um momento especial onde todos nós nos colocamos de joelhos, reconhecendo a importância da saúde integral em nossa caminhada cristã. Você será desafiado a cada dia a buscar as orientações de Deus para a sua vida. Deus tem um plano especial para você e eu espero que ao longo desses 10 dias você entenda muito bem esse plano e esse propósito. A cada dia nós vamos ser desafiados a buscar a plenitude de Deus em todas as áreas. E o nosso desejo é fortalecer a nossa comunhão com Deus, sabendo que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é a chave para uma vida cristã saudável e vitoriosa. Chegamos hoje ao nosso terceiro tema e vamos estudar sobre saúde física. Agora, antes de estudar o tema, eu queria convidar você então a nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor. Se você tem aí a sua Bíblia, eu já quero convidar você a tomar a sua Bíblia, porque nós vamos estudá-la hoje. Ouviremos o apóstolo Paulo e o que ele tem a nos ensinar sobre a questão da saúde. Antes, porém, de abrirmos o livro sagrado, ora comigo. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado, nos auxiliando na compreensão das Tuas verdades para a nossa vida. Nos dirija, Pai, em cada momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto bíblico para a nossa reflexão de hoje aparece aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Paulo escreveu assim: E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Havia nos dias do Novo Testamento um sujeito chamado Paulo. Ele era um tipo de líder muito respeitado entre a sua comunidade. Ele tinha passado por várias experiências incríveis na vida, coisas que iam além do comum. Certo dia, ele compartilhou com seus amigos sobre algumas dessas experiências marcantes. Paulo, meio reticente, começou contando que Deus teve umas revelações para ele. Ele não entrou em muitos detalhes, mas deu a entender que eram coisas grandiosas, o tipo de experiência que qualquer um ficaria de boca aberta. E mesmo com essas experiências incríveis, Paulo tinha um problema persistente em sua vida. Algo que ele não conseguia descrever bem. Ele simplesmente diz um espinho na carne. Ele não disse exatamente o que era, mas certamente era algo que o incomodava bastante, fisicamente e emocionalmente. Ele via isso como um lembrete constante de que, apesar das revelações espetaculares que tivera, ele ainda só era um ser humano. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse espinho na carne ao qual Paulo se refere seria um problema de visão, inclusive iniciado por uma teofania que ele teve lá na estrada de Damasco, quando a luz de Cristo brilhou e ele caiu ao chão. Interessante que, desesperado, Paulo pediu a Deus, não uma, mas 3 vezes, que esse espinho fosse removido. E a resposta que ele recebeu, no entanto, mudou sua perspectiva completamente. Deus disse a ele algo como que: calma, Paulo, a minha ajuda é o que você realmente precisa. O meu poder se revela mais quando você está fraco. Essa experiência fez Paulo refletir bastante. Ele percebeu
que em vez de ficar frustrado com suas dificuldades, ele podia ver aí uma oportunidade para mostrar a força de Deus em sua vida. Então Paulo começou a se sentir até grato por suas fraquezas, porque sabia que quando estava no limite era quando se tornava mais forte pelo poder divino. A partir então dessa nova forma de enxergar as coisas, Paulo decidiu que não iria mais se deprimir por causa das dificuldades. Em vez disso, ele viu nelas uma forma de crescer, de se conectar ainda mais com uma força que vinha fora de si. Então Paulo fez da sua dificuldade um trampolim para depender cada vez mais de Deus. E é claro, Deus ali estava para ajudá-lo nesses momentos difíceis que o apóstolo estava enfrentando. Bom, essa história moderna de Paulo lembra que muitas vezes nossos desafios são um caminho para descobrirmos uma força maior e encontrarmos resposta para além das nossas próprias capacidades. Essa história, ela ocorreu muito tempo atrás e está relatada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Revela o que Deus faz e qual é o propósito dele quando somos expostos a fraquezas não solucionadas em nossa vida. Imagine, por exemplo, o cotidiano de Dulce, uma mãe que investiu todo o seu tempo e energia em cuidar de seu filho mais velho que lutava com bronquite asmática. Naquele tempo, o acesso a tratamentos imediatos não era tão fácil como hoje, sem nebulizadores em casa, e quando as crises de asma davam sinais de remédios orais não iriam resolver, a batalha começava. Dulce tinha que enfrentar a maratona de levar seu filho até o hospital para conseguir tratamento adequado. Isso envolvia pegar um ônibus com toda a preocupação de uma mãe ansiosa, sem saber de que tipo de cuidados receberia seu filho quando no hospital chegasse. Um episódio marcante foi quando nem mesmo os tratamentos do hospital foram suficientes para uma recuperação e isso resultou numa internação. Para Dulce, aqueles dias pareciam uma eternidade. Ela permaneceu ali, ao lado do seu filho, garantindo que ele tivesse segurança e recebesse o melhor tratamento possível, apesar do turbilhão de emoções que passava por sua mente. Você consegue imaginar a angústia que envolvia essa mãe, ali com o filho amado no hospital, dependendo do favor, dependendo da ajuda de outros profissionais, de médicos e enfermeiras, para resolver o problema do seu filho? Consegue imaginar essa angústia? Bem, depois desse período angustiante, veio então uma recomendação médica que prometia uma melhora a longo prazo. A medicação combinada com natação e atividade física. Esse era um compromisso não apenas com a saúde do filho, mas também uma maratona diária para a Dulce. Diariamente ela acordava mais cedo e jogava bola com ele antes da escola para que ele já fosse aquecido e preparado. As tardes eram reservadas para aulas de natação, verdadeiras jornadas em termos de distância e custo. Mas Dulce não hesitava. Cada esforço valia a pena se significasse evitar ver seu filho lutando por respirar, lutando por oxigênio, pelo ar. Essa dedicação de uma mãe para garantir o bem-estar de seu filho mostra o amor incondicional e a resiliência que muitas mães adotam diante dos desafios. O filho de Dulce, graças às suas fraquezas da sua infância e lutas com sua mãe, desenvolveu hábitos de fazer exercício todas as manhãs, contabilizando mais de 17 mil quilômetros nos últimos 7 anos. Fora natação, bicicleta e caminhadas funcionais. Aquele ponto fraco da infância desse garoto, pela graça de Deus e pelo amor e cuidado de sua mãe, tornaram os pontos fortes em sua vida. A Bíblia está repleta de textos que nos mostram que o desenvolvimento de um corpo, uma mente e uma espiritualidade saudáveis exige, além de graça e do amor divinos,
escolhas conscientes e esforço humano. Eu vou mencionar para você agora 5 versos da Bíblia que transmitem a ideia da abstinência ou do domínio próprio. O primeiro deles está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, onde Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Prestou atenção nas palavras? O atleta em tudo se domina, domínio próprio. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 e 4, é um segundo texto. E Paulo escreveu assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação e honra. Percebeu a expressão? Controlar seu próprio corpo, domínio próprio. Um terceiro texto de Paulo, Gálatas 5, 22 e 23. Paulo escreveu assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, a expressão domínio próprio. Um quarto texto, aqui em Tito capítulo 2, versos 11 e 12. Paulo assim escreveu: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse presente mundo de forma sensata, justa e piedosa. Perceberam as palavras de Paulo? Renegadas as impiedades e paixões humanas. Domínio próprio. Negar-se a si mesmo. E um último texto, agora do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, Pedro assim se expressou sobre o domínio próprio. Sede, pois, sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A ênfase aqui é sede sóbrios e vigilantes, ou seja, em todo o tempo eu devo estar atento aos ataques de Satanás e cuidar para que não perca a minha vida, não caia, não tropece. Em todos esses 5 versos que eu acabei de mencionar, nós vemos a ênfase da importância de viver uma vida disciplinada e controlada, conforme os ensinamentos da Bíblia. Aliás, é impossível ter uma vida física saudável, mente e emoções equilibradas, vida espiritual produtiva, sem fazer exercícios diariamente, sem ingerir bastante frutas, verduras, cereais, sem uma boa alimentação. É impossível alcançar estas coisas sem qualidade de sono, dormir a quantidade suficiente, a hora necessária. Como pode um cérebro sedentário, intoxicado pelas telas, cansado e esgotado pela irracionalidade de não dormir, inflamado por açúcar e alimentos ultraprocessados, produzir emoções empáticas e equilibradas? Raciocínio claro e profundo. Uma vida espiritual abençoada e poderosa. Como? Impossível. Uma alimentação baseada em frutas, verduras e cereais integrais, aliada à atividade física regular, a um sono restaurador. Isso nos oferece inúmeros benefícios para a saúde física, mental e espiritual. Primeiro, promove a nutrição adequada, fornecendo vitaminas, minerais, fibras essenciais que nos ajudam na manutenção do peso e funcionam como antioxidantes. Dessa maneira, nos protegendo de doenças. Sim, pessoas que se alimentam mal estão fadadas a adoecer, porque tudo que nós ingerimos vira sangue, e um sangue de boa qualidade vai gerar boa saúde. Se não nos alimentamos bem e comemos alimento trash, lixo, junk food,
A nossa saúde será péssima, porque o sangue será péssimo. Segundo, um bom estilo de vida dessa maneira impulsiona a saúde cardiovascular, através de uma redução nos níveis de colesterol e pressão arterial, graças ao consumo de fibras e nutrientes essenciais. Terceiro, um estilo de vida assim aprimora a saúde mental e emocional, pois a prática de exercícios físicos libera endorfina e serotonina, hormônios que geram bem-estar e alivia o estresse. Quarto, o sono de qualidade ajuda na regeneração celular e melhora a memória e a concentração. Ele é essencial para um funcionamento cerebral saudável. Por fim, cria um ciclo positivo de energia e motivação, incentivando a adoção de hábitos saudáveis que se refletem em uma vida mais equilibrada e produtiva. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 9, 25, quando nós lemos sobre a disciplina dos atletas que se dominavam em tudo, suas vontades, para alcançar seus objetivos. Este conceito se aplica poderosamente às nossas vidas, onde buscamos objetivos ainda mais elevados, abrangendo nosso desenvolvimento físico, mental e espiritual. Não é sobre isso que estamos conversando essa semana? Vida plena tem a ver com isso. Vida plena tem a ver com crescimento equilibrado entre as nossas funções físicas, mentais, sociais, espirituais. O ser humano é um todo indivisível. Você não consegue estar bem fisicamente se não estiver bem mentalmente. Não dá para estar bem espiritualmente se eu não estou bem fisicamente. Tudo está interligado. Esse conceito deve ser aplicado em nossas vidas. Isso vai nos ajudar em nosso desenvolvimento. E embora o desconforto muitas vezes nos detenha, ele não deve limitar a uma vida plena. O jejum, ainda que parcial, serve também como ferramenta poderosa de transformação. Quando nós optamos pelo jejum de guloseimas, nós desenvolvemos um novo prazer por comidas saudáveis, educando nosso paladar para as escolhas mais nutritivas. Do mesmo modo, jejuar de hábitos noturnos ajuda a cultivar o hábito de dormir cedo, essencial para o cultivo restaurador, permitindo que nosso corpo e mente regenerem profundamente. Além disso, o jejum de imagens que alimentam a mente carnal fortalece nosso foco em cultivar uma mente espiritual, alinhando assim nossos pensamentos com os valores mais eternos. Enfrentar o desconforto inicial dessa mudança de hábitos pode ser desafiador, mas é precisamente esse desconforto que constrói resiliência e nos aproxima de um prazer duradouro. Olhe para os grandes atletas desse mundo, para os vencedores. Olha quantas horas um nadador passa numa piscina. Quantas horas um atleta passa correndo, praticando exercícios. Em tudo se disciplinam. Às vezes para uma competição que vai durar segundos. E assim como o atleta sofre, treina e ultrapassa limites pelo prêmio final, devemos abraçar o desconforto passageiro do jejum, das disciplinas, como um caminho para o crescimento real. O prazer final reside em uma vida equilibrada, cheia de sentido, onde corpo, mente e espírito são nutridos em harmonia, transcendendo qualquer desconforto inicial. Depois de libertar, perdoar e salvar seus filhos, Deus os conduz ao Sinai. Lá entregou os 10 mandamentos, 10 princípios destinados a nortear suas vidas. E para termos uma vida de saúde e evitar as doenças, também precisamos seguir os princípios de saúde que serão nossa proteção e libertação das doenças desse mundo. Por isso eu queria dizer para você agora uma adaptação desses princípios de saúde
para a vida de cada um de nós. Pense nos 10 mandamentos e reflita agora sobre 10 princípios para uma boa saúde. Primeiro princípio: não terás outros alimentos em tua mesa, além de frutas, verduras, cereais integrais, nozes, castanhas e poucos alimentos processados e de origem animal. O ideal é até excluir esses alimentos de nossa mesa. Segundo, não consumirás alimentos ou substâncias estimulantes, como guloseimas multiprocessadas, carnes impuras, álcool, tabaco ou cafeína. Terceiro mandamento: tomarás luz, não em excesso, mas a luz do sol na medida correta, porque a luz solar, ela nos ajuda na fixação da vitamina D em nosso organismo. Então nós temos que nos expor à proteção do sol de acordo com o tom da nossa pele e com a temperatura do nosso ambiente. Quarto mandamento: lembre-se de descansar antes das 22 horas e dormir pelo menos 7 horas por noite, porque Deus descansou e nos deu o exemplo que nós também precisamos descansar. Quinto mandamento: honrarás o exercício físico diariamente, para que se prolongue os teus dias e tenhas autonomia na terra. Sexto mandamento: não matarás a tua sede com refrigerantes, com sucos com açúcar ou aditivos químicos, mas com água pura, fresca e em boa quantidade. Sétimo mandamento: não adulterarás a quantidade dos seus alimentos, nem para menos, nem para mais, mantendo sempre o peso adequado para a tua altura. Oitavo mandamento: não furtarás o ar puro dos teus pulmões, mas você dará preferência por estar em locais onde o ar puro e limpo possa ajudar você na correta respiração e ajudar na circulação de todo o sangue, de todo o organismo. Nono mandamento: não darás falso testemunho, mas assumirás teu excesso de descontrole para corrigir a rota. E finalmente, 10º mandamento: não cobiçarás o estilo de vida dos outros, nem seus alimentos, mas lembra-te que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e nesta vida nada melhor do que ter o Espírito de Deus habitando em nosso coração. Interessante, né? Essa paráfrase dos 10 mandamentos associada às leis de saúde. Eu queria trazer para você mais um texto da escritora norte-americana Ellen G. White, onde ela diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Nosso Pai Celestial está mais disposto a dar o seu Espírito àquele que lhe hospedem do que os pais terrenos estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua palavra para estabelecer sua bênção, ou para conceder-nos sua bênção. Esta menção dessa escritora norte-americana Ellen G. White aparece no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 121, e traz para todos nós um conselho muito especial. Da mesma forma que era impossível aqueles antigos escravos lá no Sinai cumprir os 10 princípios morais sem o amor e a graça de Deus, hoje também é impossível para nós seguirmos os princípios morais e de saúde sem o amor e a graça de Deus. Porém, como eles, em nossa vida tudo nos será possível, e quanto mais convidarmos e prepararmos o templo do nosso corpo para que o Espírito Santo viva em nós, mais isso será uma realidade em nossa vida.
e ela será feliz e vitoriosa. Vamos preparar o templo do nosso corpo para que o Espírito Santo possa habitar nele? Se esse é o desejo hoje do teu coração, se você quer que o Espírito de Deus habite em você, para conseguir cultivar uma boa saúde e servir ao Senhor em espírito e em verdade, eu quero orar com você. Amado Deus e Pai, muito obrigado pelos conselhos da Tua Palavra e por tantas orientações que nós recebemos que podem nos ajudar a termos boa saúde e dessa maneira trazer glória ao Teu nome. Dai-nos um dia feliz na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.